o cenário que eu vejo é, neste momento, se tem alguém que está em risco na República, inclusive de vida, se chama Daniel Vorcaro. Este cara, sim, tem muita gente que quer ver ele a 7 palmos da terra. A OAB acorda depois de 7 anos de abusos de Moraes. Gente, a OAB finalmente se manifestou contra aquele inquérito das fake news do Alexandre de Moraes. De acordo com eles, o Bolsonaro já está preso. O Braga está preso, o general Heleno está preso. Por que continuar com isso? Nós te ajudamos para destruir essas pessoas. Por que você está continuando com esse inquérito, Moraes? Porque nunca foi pela democracia, nunca foi para prender Bolsonaro, foi para se blindar. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Cúpula do Congresso pode votar redução de pena a Bolsonaro. É isso mesmo. Deputados tentam a derrubada do veto ao PL da dosimetria. A cúpula do Congresso Nacional sinalizou a possibilidade de uma votação no início de março para derrubar o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao chamado PL da dosimetria, o que reduziria a pena aos condenados por tentativa de golpe em razão dos atos de 8 de janeiro. A sessão, no entanto, só acontecerá caso não haja pressão para a instalação de uma CPI sobre o caso Master. Olha só a canalice. Do que tanto eles têm medo e querem esconder? Por que não querem que seja investigado o caso Master? Será que é porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também esteja envolvido até o pescoço? Você responde aqui nos comentários. Com decisiva cooperação americana, polícia mata um dos traficantes mais violentos do mundo. É isso mesmo. Está confirmada a morte do narcotraficante Nemésio Oceguera Cervantes, conhecido como El Mencho. O líder do cartel Jalisco Nueva Generación morreu durante a operação das Forças Armadas Mexicanas na cidade de Tapalpa, estado de Jalisco. A ação ocorreu ao amanhecer na região centro-oeste mexicana. O narcotraficante sofreu ferimentos graves durante o confronto com as forças militares. El Mencho não resistiu aos ferimentos enquanto era transportado de avião para a cidade do México. Diversos outros integrantes da CJNG também morreram durante a ação militar. E Daniel Vorcaro corre sério risco de morte. É isso mesmo. Em participação no jornal JCO, o deputado federal Maurício Marcon emitiu um alerta grave sobre a segurança de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, sugerindo o risco de queima de arquivo. Veja o vídeo. Mas a insignificância da inteligência de alguns aí achava que era só dizer que o banco não estava liquidado, que tudo ia voltar ao normal. Então, o Vorcaro, eu acredito, deve estar muito puto da cara com o não cumprimento da promessa, que era revogar essa questão do banco ser liquidado. E aí ele quer ir na CPMI. E aí a gente vê um medo bastante grande de vários atores políticos sobre essa ida. Porque se ele realmente abrir a boca, é por óbvio que a coisa vai esquentar. E tem outro detalhe, essas mensagens que foram apagadas, se não tivesse ilicitudes, elas não teriam sido apagadas. Eu, por exemplo, não apago conversas do meu celular, porque não tem nenhuma ilicitude. Se ele apagou é porque sabe que tinha coisa errada. Então, o cenário que eu vejo é, neste momento, se tem alguém que está em risco na República, inclusive de vida, se chama Daniel Vorcaro. Este cara, sim, tem que se proteger, porque tem muita gente que quer ver ele a 7 palmos da terra. E após 7 anos, OAB pede ao STF encerramento do inquérito das fake news. Investigação foi aberta em março de 2019 pelo então presidente da Corte, Dias Toffoli. A OAB acorda depois de 7 anos de abusos de Moraes. Gente, a OAB finalmente se manifestou contra aquele inquérito das fake news do Alexandre de Moraes. Só que tá 7 anos atrasada. Eu vou te mostrar agora a notícia e depois eu quero te fazer algumas perguntas aqui, colocando perguntas para a OAB, que eu acho que devem estar aí entaladas aí na sua garganta também, como estão na minha. Então fica aqui comigo e vai me contando nos comentários aí se você concorda com o que eu vou perguntar para a OAB. Bora lá então para a notícia que saiu lá no site da Gazeta do Povo. Olha aí, ó. OAB pede a Fachin encerramento do inquérito das fake news
de Toffoli e Moraes. Dá uma olhadinha aqui nesse trechinho aqui, ó, do ofício da OAB. A OAB criticou o tempo prolongado do inquérito, classificando como elasticidade excessiva do objeto investigativo. Aqui é um eufemismo para dizer que está metendo o nariz onde não devia, já que diferentes fatos passaram a ser incluídos no mesmo processo ao longo do tempo. A entidade argumenta que a lógica constitucional e processual do inquérito é de instrumento voltado à investigação de fatos determinados. E, gente, isso aqui é a regra legal, é o básico. E não um procedimento aberto a novas condutas de forma contínua, para o ministro incluir aquilo que ele bem entendesse, aquilo que ele bem quisesse. Puxa vida, hein, OAB? Que maravilha, que coisa realmente incrível. Que bom que vocês acordaram. Mas agora me responda aí, onde que vocês estavam nos últimos 7 anos? Onde que a OAB estava quando Moraes, em 2019, instaurou esse inquérito? Sem distribuição livre. De ofício, por iniciativa própria, com o Toffoli começando, à noite foi estampado num site do jornal O Globo dizendo que esse inquérito era para investigar a mim e auditores da Receita Federal. Onde a OAB estava quando Moraes, em 2019, suspendeu 2 auditores fiscais da Receita do cargo e anulou uma apuração da Receita que mostrava indícios de crimes, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal de ministros do Supremo e seus familiares, inclusive, aliás, Toffoli. E agora a gente sabe por quê. Onde que a OAB estava quando Moraes censurou a revista Cruzoé? Onde a OAB estava quando Moraes derrubou perfis de jornalistas, de influencers nas redes sociais? Onde a OAB estava quando Moraes desmonetizou canais da direita no YouTube como a revista OS, usando a criatividade? Onde que a OAB estava quando Moraes bloqueou o X no Brasil inteiro? Onde estava quando Moraes bloqueou a Rumble no Brasil todo? Onde a OAB estava quando Moraes colocou multa de R$100 mil para qualquer brasileiro que acessasse o X usando VPN? Onde que a OAB estava quando Moraes incluiu o Telegram nos inquéritos ilegais e deu ordens surreais? Onde que ela estava quando Moraes incluiu o Elon Musk como investigado? Onde a OAB estava quando Moraes mandou prender preventivamente cidadãos por críticas na internet? Quando ele bloqueou contas, apreendeu e cancelou passaportes, derrubou redes, proibiu acesso. Onde vocês estavam, OAB? Quando o Moraes silenciou mais de 400 críticos do Supremo nas redes sociais, a Gazeta do Povo até hoje levanta a pergunta: quantas pessoas Moraes censurou? Ninguém sabe, não tem nem transparência. A OAB ficou quietinha, fingiu que estava morta. Agora, depois de 7 anos de abuso, agora recebe mandar uma cartinha, um ofício para o Fachin, pedindo o arquivamento do inquérito e dizendo que ele foi importante no passado. Sabe o que a OAB deveria ter feito? A OAB deveria ter peticionado em todos os processos em que Moraes cometeu ilegalidades, todos. Tinha que ter recorrido de todas as decisões, feito inúmeros pedidos do Supremo para pautarem os recursos, pedir a revogação e anulação de todas as decisões ilegais, entrar com ações diretas de inconstitucionalidade, arguições de descumprimento de preceito fundamental por violação à liberdade de expressão e a uma série de outros direitos fundamentais. Tinha que ter entrado com notícias crimes, notícias de fato, toda vez que Moraes cometeu uma ilegalidade, um abuso, que configura algum crime de abuso de autoridade. A OAB tinha que ter batido na porta do Supremo todos os dias. Tinha que ter colocado os advogados para protestar na frente da corte o dia inteiro, ter organizado abaixos assinados, devia ter ido na tribuna jogar na cara dos ministros, em rede nacional, os abusos deles. Como o doutor Sebastião Coelho teve coragem de fazer. Devia ter pedido o impeachment de Moraes no Senado. Tinha que ter feito tudo o que estava ao alcance dela e além. Devia ter feito o possível e o impossível. Isso a OAB tinha que ter feito, mas não. A OAB ficou em silêncio. Soltou notinhas de repúdio, algumas até para apoiar o Supremo contra uma atuação regular de advogados lá no Supremo. Fez cara de paisagem, deixou Moraes agir como ditador por 7 anos sem nenhuma resistência institucional séria. E agora vem com um ofíciozinho para o Fachin pedindo arquivamento do inquérito. É só isso? É sério mesmo? Depois de 7 anos? Olha, que bom que a OAB acordou. Melhor tarde do que nunca. Mas não dá para fingir que isso é suficiente. Seria a mesma coisa que
reconhecer alguma eventual atuação que Moraes venha fazer contra corruptos ou contra abusos, que foi boa e esqueceu o passado, não. Não dá para fingir que isso apaga 7 anos de omissão. A OAB tem uma dívida gigantesca com a advocacia brasileira e com o Brasil. Ela tem responsabilidades constitucionais, tem uma dívida com todos os advogados, jornalistas, influencers, políticos, cidadãos comuns que foram perseguidos por Moraes. Tem uma dívida com todos os cidadãos que tiveram direitos violados enquanto a OAB dormia. Então sim, que bom que a OAB finalmente se manifestou, mas isso não limpa a ficha de 7 anos de silêncio conivente. Conta aí pra mim nos comentários, você concorda que a OAB está 7 anos atrasada? E também com 7 anos de atraso, a Folha acorda do sono profundo e chama STF de Supremo Tribunal de Exceção. É isso mesmo. Parece que os ventos estão mudando e o cerco começa a se fechar contra os abusos dos togados. O que está acontecendo é impressionante. Ultimamente eu tenho lido alguns artigos, alguns textos escritos por jornalistas da imprensa tradicional, Estadão, Folha de São Paulo, O Globo, que há 2 anos, até 1 ano atrás, eu teria medo de falar isso nas redes sociais e acordar com a Polícia Federal batendo na minha casa. Assim, é impressionante uma espécie de coragem que começou a surgir agora nessa imprensa para falar o que realmente o Alexandre de Moraes fez com o nosso país. A Malu Gaspar se tornou a ponta de lança nisso tudo. Aí tem o Demétrio na Globo também falando, e agora a Lígia Maria. Eu quero mostrar para vocês um artigo dela. Olha o nome do artigo. Supremo Tribunal de Exceção. Tribunal de Exceção só existe em ditaduras. E aqui ela vai fazer uma crítica ao STF. Rapaz, isso aqui tem que ir para uma moldura, que é bonito demais. Vamos para a parte crucial, principal aqui, ó. Se alguém tinha dúvidas de que o inquérito das fake news configura tribunal de exceção com o depoimento do presidente da Unafisco, elas foram eliminadas. O tribunal de exceção é apenas uma categoria formal. Um tribunal é criado depois do fato. Há também a exceção material, quando estruturas legais são preservadas. Mas o funcionamento real do órgão subverte garantias fundamentais como juiz natural, imparcialidade, separação entre funções, acusar, investigar e julgar e devido processo legal. O inquérito 4781 foi aberto de ofício, sem provocação do Ministério Público em 2019 por Dias Toffoli. Moraes, o relator, foi escolhido sem sorteio e atua como vítima, investigador e julgador. O objetivo seria apurar notícias falsas, ameaças ou outras condutas que pudessem afetar a integridade dos ministros da Corte. Com tramitação sigilosa e escopo amplíssimo, o inquérito foi usado por Moraes para promover uma farra censória, bloqueando perfis de redes sociais e até tirando do ar reportagens da Cruzoé. Trata-se de blindagem institucional persecutória coberta pelo manto falacioso de defesa da democracia. Atuação jurídica inaceitável no Estado de Direito, mas que foi respaldada por grande parte da imprensa, cujo dever é expor abusos de poder. Agora, após reportagens revelarem conexões financeiras duvidosas entre Toffoli e a esposa de Moraes com o Banco Master, Moraes ordenou uma devassa na Receita Federal para apurar vazamentos de dados de integrantes do STF e seus familiares. A medida surgiu sem provocação da PGR porque se deu no âmbito do inquérito das fake news. Em seguida, o ministro intimou o presidente da Unafisco, Kleber Cabral, a prestar depoimento no mesmo inquérito. Segundo nota da entidade, Kleber foi ouvido como investigado só por ter criticado o STF em entrevistas jornalísticas. Não houve ameaça nem incitação à violência em suas falas, mas a visão autoritária de Moraes não aceita o escrutínio das ações da mais alta corte do país. O inquérito 4781 abriu a caixa de Pandora. Agora o Brasil tem o Supremo Tribunal de Exceção. Inquérito 4781, que quando foi aberto, a imprensa disse que era necessário para o quê? Defender a democracia. Todas essas ações inconstitucionais criminosas que saíram da Constituição, que saíram do devido processo legal, que foram celebradas por parte da imprensa e da esquerda em 2019 para cá, hoje se tornam um câncer do nosso país. Aceitar ações fora da regra, fora da Constituição para perseguir quem você não gosta, você está abrindo uma brecha para que você se torne um alvo futuramente. E a imprensa está vendo isso, está sentindo na própria pele o fato de ter apoiado, batido palmas, celebrado esse inquérito.
Malu Gaspar, o boato que corre nos bastidores de Brasília é que Malu Gaspar vai cair no inquérito das fake news, vai ter Polícia Federal, pode até mesmo vir a ser presa. Não só ela, como outros jornalistas que estão diariamente falando contra isso. Até a Daniela Lima, até a Vera Magalhães. Todos estão abertamente falando contra. Por quê? Bom, de acordo com eles, o Bolsonaro já está preso. O Braga está preso, o general Heleno está preso. Por que continuar com isso? Nós te ajudamos para destruir essas pessoas. Por que você está continuando com esse inquérito, Moraes? Porque nunca foi pela democracia, nunca foi para prender Bolsonaro, foi para se blindar. Moraes, Toffoli sabiam que se Bolsonaro fosse reeleito e ele escolhesse mais ministros do STF, fizesse mais senadores, a vida dessas pessoas e os esquemas deles cairiam por terra. Eles já não teriam mais o poder de se blindar. Então foi tudo um processo de blindagem, só que a esquerda, a imprensa imbecil, compraram a ideia de que era para defender a democracia. Nesse último final de semana, especialmente no domingo, agora, dia 22, as redes sociais pegaram fogo, com uma notícia publicada na revista Veja de que o ministro Fachin teria anulado e arquivado as mais de 200 páginas de investigação e acusações contra o ministro Toffoli. Bom, algumas pessoas saíram às redes dizendo assim, não, ele não anulou, ele apenas arquivou. E aí, ele anulou, ele arquivou e anulou. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Eu vou te explicar isso agora. E vou te antecipar. Ele arquivou juridicamente, mas na prática ele pode sim ter anulado, porque tem uma pegadinha aí que eu vou te contar agora. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço que antes de qualquer coisa você se inscreva no canal, clique no joinha, deixe o seu like e também considere se tornar membro do canal, tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Bom, o fato é o seguinte, na prática, juridicamente, o que ele fez? O Fachin arquivou um pedido de suspeição do Toffoli. Por que ele arquivou? Ele arquivou porque não fazia mais sentido discutir se o Toffoli era suspeito ou não para estar à frente da relatoria do caso Master, porque ele já tinha saído da frente do caso Master depois daquela reunião secreta da semana passada, onde eles decidiram que o Toffoli sairia. Vocês se lembram disso? Como eles já tinham decidido que o Toffoli sairia, não fazia sentido avaliar a suspeição do Toffoli para que ele saísse, porque se ele fosse considerado suspeito, a consequência era ele sair. Ele já tinha saído, não tinha por que julgar. Por isso que o Fachin arquivou. O problema é que, arquivando o pedido de suspeição, o Fachin arquiva a reboque os relatórios, todas as investigações, as 200 páginas de investigação feitas pela Polícia Federal. Vocês percebem? Então ele arquiva o pedido de suspeição e arquiva junto, como companheiro do pedido de suspeição, o relatório com todas as investigações, acusações e provas contra o ministro Toffoli. É lógico que a Polícia Federal, em tese, pode seguir e deve investigando. É óbvio que o ministro André Mendonça pode fazer com que essas investigações não fiquem soterradas pelo Fachin, mas também pode, e essa é a pegadinha, acontecer dos ministros, em algum momento, diante de uma Polícia Federal que investiga o Toffoli, dizer, não vai investigar, porque nós já arquivamos essas investigações que vocês estão fazendo. Ou seja, na prática, juridicamente seria um absurdo, mas na prática, o que não é absurdo ali dentro do STF? Portanto, pode acontecer, de adiante, os ministros se reunirem e falarem assim, opa, essas investigações já estão arquivadas junto com o pedido de suspeição, portanto a Polícia Federal não pode seguir investigando nesses termos, com esses fatos, o ministro Toffoli. Isso já está arquivado, já está enterrado, já está soterrado. Eu, sinceramente, não duvidaria nada, porque dentro do STF, a dissidência entre os ministros é muito menor do que o corporativismo. A se vê, inclusive, o ministro Mendonça tendo apoiado o Toffoli nessa reunião secreta que houve algumas semanas atrás, como foi revelado na conversa que vazou para o site Poder 360. Portanto, meus amigos, eu, sinceramente, não duvido de que passos como esses possam servir
para que eles se blindem e se protejam, e não para que eles exponham os fatos. Porque expor os fatos, expor os ministros, é expor a corte como um todo, e é assim que eles pensam, lamentavelmente.